This call is now being recorded. Ok. Cá estamos nós novamente. E eu me lembrei que na aula passada eu esqueci de apresentar. Falei dele e esqueci de mostrar ele. Então vamos aproveitar o início dessa nossa aula para mostrar para vocês. Aqui eu tenho em minhas mãos aqui um processador. Esse aqui é um processador da Intel, gente. Pequenininho, veja como ele é pequeno, minúsculo. Tá? Ele é um Pentium. Tá? Ele é um Pentium G2020. Ele tem 2.9 GHz. Se eu não me engano, ele é dual core. Tá? E eu quero que vocês se atentem, não sei se vocês conseguem ver aí. Ele possui uns contatos ao fundo. Né? O negócio que está tentando transformar ele no negócio para meio de distorção de fundo. Ele possui inúmeras bolinhas, né, como vocês podem ver aí, e uns contatos. Esses contatos aí, eles vão ser encaixados na placa-mãe, que vão ter as agulhas que vão se conectar a esses contatos. Tá? O que é diferente desse daqui. Ó, são dois processadores, um é Intel, tá? E o outro da AMD. Esse aqui é bem antigo, esse aqui é um Athlon. É um Athlon 2. Aqui ele não fala lá o clock dele. Tá? Mas é um AMD Athlon 2. E a diferença dele fundamental tá que esse daqui, ó, ele já possui umas agulhas. Deixa eu ver se ele não tenta tirar. Ô, criatura. Ele possui umas agulhas, como vocês podem ver aí. Ai, que se eu tirar aqui o meu fundo, ele vai mostrar. Vou ter que mostrar o fundo aqui da minha casa para vocês. Que tristeza. Liguem não para as coisas que estão aparecendo aqui no fundo, tá? É a minha biblioteca e o meu armário de bagulho, tá? Então não liguem para isso não. Então perceba aqui, ó, que ele possui uma variedade de agulhas aqui atrás, um bocado. Essas agulhas aqui, elas já são o contrário das bolinhas que tem aqui de contato, tá? Elas vão ser encaixadas na placa-mãe. Ela possui uma posição correta, tá? Que se você não colocar ela de forma correta, vai acontecer o que alguns de vocês, não a turma de vocês, mas alguns dos meus ex-alunos, fizeram com esse pobre processador aqui, que empinaram os pinos. Dá para vocês verem aqui os bichos empinados aqui, ó. Empinaram os bichos todinho, ó. Ver se consigo mostrar aqui com mais clareza. Os pinos tudo torto, tudo torto. Por quê? Porque eles empurraram de qualquer jeito mesmo, eu explicando. Aluno é danado, né? Nunca escuta professor, faz de qualquer jeito e danificaram o único processador de pino que eu tinha. Mas faz parte da vida. Professor, e esse aqui já é antigo? Ele é antigo. Ele é bem antigo. Mas o atual, eu não tenho certeza do atual, o Ryzen, da nova geração dos Ryzen, né? Mas a versão do meu, o Ryzen 5600AF, ele também é de pino. Tá? Esses pinozinhos aqui, se não me falha a memória, são feitos de silício. Tá? Que é o material de que ele é feito. Mas antigamente eles eram feitos de ouro. Então esses bichinhos aqui valiam uma nota. Né? Então existia inclusive empresas que compravam processadores antigos para fazer a raspagem dessas agulhas e ficar com o ouro, né? Bando de malandro, né? Espertos, os danados, espertinhos, mas é assim mesmo. Então daqui, gente, eu não mostrei para vocês, mas estou mostrando agora. Esse aqui, o meu processador, ele ainda funciona, tá? Ele ainda funciona. Espero que ainda funcione, né? Espero. Mas eu não tenho nem onde botar, né? Tá funcionando, mas tá aqui, eu não tenho nem onde botar. Eu tinha um i7 também. Se perdeu, pobre coitado, ele já estava queimado mesmo. Era um i7 de terceira geração, mas eu já perdi. Então vamos lá, vamos começar a aula de hoje agora, de início mesmo, né? Passaram-se alguns dias, hoje eu não vou fazer a mesma besteira de ontem, vamos abrir aqui a janela. Já estou me vendo aqui na minha apresentação, vamos dar continuidade à nossa aula hoje. Pam, pam, pam. Né? Já estou vendo os memes que vocês vão fazer das minhas imagens aí, né? Então vamos lá, gente. Começando aqui, montagem e manutenção. Hoje vamos falar sobre a memória RAM. A memória RAM.
Professor, essa é a memória que namora com sapo? É, jovem padawan, é a memória que namora com sapo. É a memória RAM. Tá? O que vem a ser a memória RAM, gente? A memória RAM está aqui, é um modelinho que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Aqui é uma memória RAM, um chip de memória. Depois eu apresento para vocês. Já peguei eles, inclusive a miniatura deles aqui, ó, a de notebook, também tenho em mãos. Tá? A memória RAM é conhecida como Random Access Memory, que dá o termo RAM, né? RAM, Random Access Memory, ou memória de acesso aleatório. E ele é um componente crítico presente em todos os dispositivos eletrônicos, desde computadores pessoais, nossos queridos PCs, né? Até smartphones e sistemas embarcados. Professor, o que é sistemas embarcados? São produtos que parecem smartphones, mas eles são focados em alguma outra característica, né? Eles lembram bastante esse tipo de tecnologia. Tá? Depois eu apresento para vocês o que venham a ser sistemas embarcados. Então, diferentemente do armazenamento permanente, como o disco rígido, SSD e RAM, SSD e NVMe, a RAM ele é um tipo de armazenamento volátil. Queria que vocês se atentassem a esses termos aqui. Volta, criatura. E o marca-texto. Ele é volátil, que significa que os dados armazenados nela são temporários e são perdidos quando o dispositivo é desligado ou reiniciado. Tá? O que isso significa? Liguei o computador, a RAM começa a trabalhar e começa a ser armazenada a informação nela. Tá? Quem é que bota a informação na RAM? Começa com a BIOS. A BIOS ela é carregada na RAM, tá? Automaticamente, dá início então ao post, seguido do setup, se você acionar. Se não, ele vai, a própria BIOS vai chamar o HD para que ele comece a carregar as informações do disco rígido referente ao sistema operacional na memória RAM. Tá? Então, ela começa a ser armazenada já na ligação do seu computador. Tá? Ela atua como uma área de trabalho de curto prazo. Está saindo, tá? De curto prazo para CPU. Detalhe aqui, ó, uma área de trabalho de curto prazo para CPU, fornecendo espaço para processar e armazenar temporariamente dados necessários para a execução de tarefas. Tá? Então, basicamente, ela armazena informações para o processador, informações essas que serão utilizadas, né, para processar e armazenar temporariamente esses dados. Tá? Ou seja, você armazena o dado na RAM, o processador usa esses dados para alguma finalidade e pode novamente armazenar o resultado na RAM. Então, ele faz sempre esse loop, essa troca. Tá? A função primária da memória RAM. Vamos lá, a função primária da memória RAM é fornecer um espaço de trabalho rápido e temporário para a CPU. Quem é a CPU? É a unidade central de processamento. Tá? Mas, professor, está errado. Por que está errado, jovem padawan? Porque CPU não é isso, né? Central Process Unit. Parabéns a você, meu pequeno. Então é isso mesmo, vocês estão aprendendo, estou vendo isso. E os outros componentes do sistema. Tá? Ou seja, ele é usado pela CPU, mas também é usado por outros componentes do sistema. Tá? Outros componentes quem? Softwares. Outros componentes quem? Pode ser também outros hardwares, né? Mas todos eles são, como é que eu posso dizer? São importantes, tá? Para o principal foco da RAM é, de fato, a CPU. Tá? Quando um dispositivo é ligado e um programa é executado, partes do programa e os dados relevantes são carregados na RAM. Isso é essencial para a eficiência do sistema, pois a CPU pode acessar os dados armazenados na RAM de forma muito mais rápida do que acessaria os dados armazenados em um disco rígido. Tá? Diga-se de passagem, HD, SSD e NVMe. Tá?
ou outros tipos de armazenamento não volátil. Nesse aqui você pode imaginar aqui o que? SSD portátil, pendrives, HDs portáteis, armazenamentos na nuvem, tá? Esses armazenamentos não voláteis, tá? Além dos armazenamentos que estão dentro do computador, no HD, obviamente. Armazenamento de programas em execução. Quando um programa é iniciado, como eu falei já, né, suas instruções e dados necessários são carregados na memória RAM. Isso permite que a CPU acesse rapidamente as instruções e os dados conforme necessário, uma vez de esperar, ou melhor, em vez de esperar pela leitura lenta de dados em um disco rígido, aquele que gira, né? Ou um SSD, e olha que o SSD ainda é muito mais ligeiro do que ele, né? À medida que os programas são executados, partes diferentes dos programas são movidos para a RAM conforme necessário, otimizando o desempenho geral. Vamos dar aqui um exemplo. Você liga o seu computador, dá 2 cliques no Office, né, no Word, e ele demora 2 segundinhos para abrir e exibir toda a tela no teu computador. Por quê? Quando você clica 2 vezes, você está solicitando ao processador que ele abra aquele aplicativo. Tá? Então, isso aí é uma instrução que deve ser executada por ele de imediato, de preferência com o mais breve possível. Então, o que acontece? Ele tem uma prioridade sobre alguns softwares que já estão em execução no seu computador. Tá? Então, esses softwares que estão em execução, que não têm alta prioridade, vão sofrer o quê? Vão sofrer um rápido armazenamento, tá? Dentro de alguma memória de rápido acesso do processador. Pode ser um registrador, pode ser um cache, né? Pode ser a própria memória RAM. Então, ele executa essa instrução, tá? E ele começa a solicitar a quem? Ao HD, que esse arquivo seja executado. Então, ele abre o Word, puxa o arquivo que você queria, e enquanto esse arquivo não é carregado na RAM, o Word não abre. Ao final de carregar na RAM, ele abre o seu texto completamente aberto. Você editou aquele texto, né? Digitou, passou horas ali digitando. Enquanto você não salvar, esse texto está armazenado na memória RAM. Tá? Então, professor, eu queria salvar esse arquivo de forma física. Aí você clica lá no salvar como, ou no salvar, se já tiver o arquivo salvo no computador, e ele vai sobrescrever naquela mesma região do disco. Então, basicamente é isso. O armazenamento de programas em execução. O próprio sistema operacional. As principais partes dele tá funcionando na RAM. Os pontos mais necessários para que o computador funcione está em constante execução pela RAM, como processos de sistema. Você pode aí, Ctrl+Alt+Del, gerenciamento de tarefas, e você vai ver todos os aplicativos que estão em execução. E ao lado vai ter CPU, uso da CPU, que são os que estão sendo processados naquele momento, e uso da RAM, e vai ter a capacidade que eles estão em execução, ou seja, quantos megas eles estão ocupando na memória RAM do seu computador. Tá? Depois eu até mostro isso aqui para vocês. Gerenciamento de dados e multimídia. A memória RAM é crucial para a multitarefa eficaz. Ela permite que o sistema operacional mantenha vários aplicativos em execução simultaneamente, né? Alternando entre eles conforme necessário. Isso aí depende das... Como é que é o termo que se dá, rapaz, para essas paralisações do processamento? Esqueci. Depois eu procuro, eu passo para vocês. Tá? Quando o aplicativo não está ativo, parte de seus dados é movida para a RAM, movida para a RAM para liberar espaço da memória principal. Tá? Então, o que acontece aqui? A memória RAM, ela funciona. Você tem vários arquivos em execução, eles executam partes do processo
por vez. Né? Se ele tiver alta prioridade, ele assume a liderança e vai fazer tudo até finalizar aquela instrução, dando continuidade nas anteriores. Existem os termos para isso não me veio na cabeça agora, mas eu prometo que na próxima aula eu começo falando deles, tá? Me lembrem, qualquer coisa na sala de aula mesmo, eu falo sobre isso para vocês. Tá? Então, ele fica ali armazenando os dados que não estão sendo executados pelo processador. Assim que ele é executado, ele é salvo novamente na memória RAM ou movido para a memória principal, abrindo espaço na RAM. Entendeu? Lá, cadê? Cache e acesso rápido. A RAM também desempenha um papel na hierarquia de memória. Na hierarquia de memória do sistema, que inclui diferentes níveis de cache. O cache é uma memória pequena e ultra rápida localizada perto da CPU. Projetada para armazenar temporariamente dados frequentemente usados. Falamos sobre isso na aula passada. Isso reduz a necessidade de buscar esses dados na RAM principal, o que economiza tempo e melhora desempenho. Então, o que acontece? Na RAM, geralmente, está as informações que são utilizadas pelos sistemas, mas no cache são as informações que são mais frequentemente utilizadas. Tá? Se não está no cache, o processador busca onde? Na RAM. Então, o cache ele fica ali ao lado do processador e dentro do processador tem os registradores, que também é uma memória. Então, na hierarquia, que é uma pirâmide, nós temos memória registrador, memória cache, memória RAM e memória principal. Professor, o que é a memória principal? Fácil. Processador, aliás, HD, SSD, NVMe, são todos os que armazenam os dados. De forma que quando eu desligar o computador, eles permaneçam salvos. Tá? Então, ela ajuda também esse cache e o acesso rápido. Tá? Ela está ali do lado. Arquitetura e organização da memória. Arquitetura e organização. A arquitetura e a organização da memória RAM são elementos cruciais que determinam como a memória volátil é estruturada e acessada. A maneira como a RAM é organizada influencia diretamente suas velocidades, capacidades e eficiência. Então, a gente vai ver agora aqui algumas partes importantes da arquitetura da memória RAM. Tá? E o primeiro ponto é como a RAM ela é desenvolvida na questão de armazenamento dentro dela. Então, nós vamos ver aqui que elas são células de memória. Então, a RAM ela é composta por uma grande variedade de células de memória. Essas células são pequenas unidades dentro da memória RAM que armazenam informações digitais, como um interruptor que pode ser ligado ou desligado, que armazena 0 e 1. Cada célula tem um endereço único, para acesso rápido. Elas são organizadas em uma matriz. Vocês lembram o que é uma matriz? Uma matriz tem linhas e colunas. E você encontra as memórias de acordo com a linha e a coluna. Lembra o Excel? Você tem as colunas que são A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, vai-se embora. E as linhas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, você armazena a informação na memória A10, A10, B2, C5 e assim por diante. Tá? Então, ela é uma estrutura em matriz e permite que o CPU leia e escreva dados rapidamente. Cada célula dessa aqui tem um endereço próprio, né? Você tem uma noção ali. Pode ser baseado na coluna e na linha, né? Nós temos a linha 1, coluna A, linha 1, coluna B, linha 1, coluna C, linha 1, coluna D e assim sucessivamente. Da mesma forma, a linha 2, coluna A, linha 2, coluna B, linha 2, coluna C e assim vai. Essas células são voláteis
Voltamos a falar. Tem um celular tocando aqui. Deixa eu desligar logo, que ninguém vai desligar esse bicho tocando. Cá voltamos nós. Está saindo o som? Ok, está. Mantivemos então nossa aula aqui. Eu tava. Essas minhas células são voláteis, o que significa que os dados se perdem quando a energia é desligada. Tá? A organização e a tecnologia das células impactam na velocidade e na capacidade da RAM. Vocês já perceberam que tudo aqui impacta nisso, né? Então, quanto mais células, maior é a capacidade. Tá? E quanto maior for a matriz, maior também pode ser a velocidade de busca dessas RAMs, né? Matriz e linhas de colunas, eu acabei de falar sobre isso, né? A matriz de linhas e colunas é organizada fundamentalmente é a organização fundamental das células de memória RAM. Ela forma uma grade bidimensional. Bidimensional porque X e Y, né? Linha e coluna, onde cada célula é endereçada por uma combinação de linha e coluna única. Tá? Poderia até fazer aqui uma breve tentativa, já que eu estou usando o teclado. Quero abrir uma tela branca. Então, assim, mais ou menos, tentarei desenhar alguma coisa aqui que não vai dar muito certo. Tá? Mas bem, nós temos aqui aliás, oi tio, A, B, C, D, E. Vou mudar de cor aqui para 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui é a matriz. Tá? Esqueça esse A aqui, tá? Isso aqui é a matriz. Então, o teu processador, quando liga, ele vai dizer assim, quais são, tá tudo livre, né? Quais são os espaços que eu tenho? Aí eu tenho, então eu vou começar a botar aqui, ó, o sistema operacional, o sistema operacional, sistema operacional, sistema operacional, sistema operacional, e pronto. Carreguei meu sistema operacional nessas 5 células da memória RAM. Ou seja, A1, A2, A3 e A4 são ocupações de sistema operacional. B1 também ocupa o sistema. Porém, B2 está o quê? Livre. Significa, então, que eu tenho aqui disponibilidade, tá, para armazenar qualquer outro tipo de informação que possa ser necessário pelo computador. Aí eu tô lá e abro o Chrome. Vou botar só C para o Chrome, tá? O Chrome faz assim na memória RAM. Pá, 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 pá. Eita, professor, o Chrome nem come tanta RAM assim. O quê, meu amigo? Se você tiver só 8 de RAM, abrir o Chrome, que já foi 70% da RAM embora. Ele come bastante, ele é goloso. Então sobrou aqui, ó. Você agora tem aqui, ó, 98% de uso da tua memória RAM. Só tem um slot vazio. Só tem esse slot vazio aqui. Então, qualquer software que você for usar, ele vai ser alocado aqui dentro. Tá? Professor, e se não couber? Aí o que acontece? O Windows, ele tem uma coisa chamada memória de paginação, se não me falha a memória, é isso, tá, gente? Eu vou falar com mais clareza na próxima aula, que eu tenho que pesquisar sobre como é que funciona ela, mas se não me falha a memória, ela armazena alguns dados da RAM no HD. Tá? De forma que essa troca é mais lenta, tá? Mas para que essa troca ela acontece? Para ajudar a desafogar o que está ocupando muito espaço aqui. Aí o que acontece? Ele pega esses 4 slots aqui,
né, D1, D2, E1, E2, e bota aqui dentro do HD de forma física. Tá? De forma física. Ele vai ocupar lá no disco esses espaços. E o que acontece com esses espaços? Eles ficam livres. Tá? Tá? E o software é alocado dentro dele. Aí que a gente tem, ó, o Word. Aí chegou a 100% da memória. E o computador começa a sofrer. Fica lento. Por quê? Porque não tem aonde ele armazenar outro tipo de informação. Né? Ele pode, vai fazer aqui, vai jogar aqui por as outras coisas. Aí a lentidão acontece. Ele vai jogando para o HD. Tá? Então, voltando aqui para o nosso slide, a leitura e a escrita na memória RAM. A leitura e a escrita na memória RAM são processos essenciais. Se eu botar aqui minha amarela aqui de novo, senão eu vou acabar riscando em vermelho. São essenciais para acessar e armazenar temporariamente dados em dispositivos eletrônicos. Como se dá a leitura? A leitura, né, durante a leitura, a CPU especifica o endereço de uma memória, a RAM localiza essa célula, recupera o valor e o valor armazenado nela e envia de volta para a CPU. A leitura é rápida e permite à CPU obter os dados necessários para o processamento. Tá? Ou seja, está lá a CPU funcionando aqui, CPU, e a memória RAM ali do lado. Aí a memória aqui do lado. Então, o que acontece? A memória está aqui. Pá, 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 pá. Tá? Deixa eu botar aqui de cor para dizer que ela está ocupada aqui. Então, o processador solicita: olha, eu quero esse espaço aqui. Eu quero os dados que está dentro dele. Aí a memória RAM. Pois não, os dados são 32. 32, então vou fazer aqui a fórmula matemática e vou te dar o resultado daqui a pouquinho, que o resultado é 64. Aí ele pega, armazena aqui o 6. Eita, o 64 aqui. Tá? Então, isso é a leitura e a escrita. Na escrita, a RAM indica o endereço. Tá? Então, ela diz assim, eu quero que você preencha esse valor na célula lá embaixo. O 64 não vai ser armazenado lá, vai ser armazenado em outro lugar. Tá? Então eu quero que você armazene naquele slot ali na desculpa, C30. Aí a RAM vai vilibar lá. Eita, C30 está ocupada, senhor. Eu não quero saber, eu quero a C30. Armazene o que está aí em outro lugar. Erra só um minuto. C30, boa noite. Nós precisamos trocar você de quarto, porque uma reserva foi feita em nome do processador. Quando ela fala processador, os dados já... ele de novo. Beleza. A gente tem escolha, a gente sai. E troca-se de lugar. Tá? A RAM atualiza a célula com o novo valor. A escrita é fundamental para a atualização dos dados temporários. Né? Opa. Ambos os processos ocorrem em velocidade muito rápida, permitindo o acesso quase instantâneo aos dados. Eu sabia que eu ia riscar de vermelho. A combinação de leitura e escrita eficiente é fundamental para o funcionamento suave e ágil dos dispositivos eletrônicos. E, gente, eu estou gravando aula! Desculpa. Família, assim mesmo. Tá? Tamanho e densidade da RAM. O tamanho e a densidade da RAM são aspectos que determinam a capacidade e o armazenamento dessa memória volátil em dispositivos eletrônicos. Eu não estou entendendo nada. Porque é aqui que eu gravo. Lá no quarto não dava. Porque está tudo aqui nesse computador, não aí. É trabalho demais. É mais rápido. Tá? Já estou terminando. Aí vocês podem gritar, quebrar os pratos, jogar as coisas, bater panela, como quiser. É assim mesmo. Tamanho. Né? O tamanho da RAM se refere à quantidade total de células de memória disponíveis. Quanto maior o trabalho, maior o tamanho, mais dados podem ser armazenados temporariamente em processamento rápido. Tá? Então, imagine que quantos mais
capacidade de células ela tiver, obviamente, maior vai ser o tamanho que ela tiver, né? A densidade da RAM se relaciona a quantas células de memória podem ser alocadas em um espaço físico. Tecnologias avançadas permitem maior densidade, possibilitando armazenar mais células em um chip. Então, quantas células cabem em um chip? Vai determinar o tamanho. E quantos chips, né? Quantas células tem no chip, vai determinar o tamanho. E qual é a capacidade dessas células serem alocadas dentro de um chip físico, é que vai dizer qual é a densidade da RAM. Né? É igual aquela questão de um quilo de algodão e 1 quilo de ferro, né? Eles têm densidades diferentes, mas o peso é o mesmo. Né? Mas, em termos de quantidade, 1 quilo de algodão é muito maior do que 1 quilo de ferro. Né? No caso aqui é um pouco meio que o contrário disso, né? Quanto mais eu conseguir botar dentro de um único chip, maior vai ser o tamanho dela, obviamente, né? Então, o aumento do tamanho e da densidade da RAM permite que os dispositivos lidem com tarefas mais complexas e executem aplicativos mais exigentes. No entanto, isso também pode influenciar o consumo de energia e a dissipação de calor. Sim, é energia, é eletricidade, gera calor. As memórias mais atuais, né, as memórias de alta velocidade e de alta capacidade, elas já vêm hoje com um dissipador de calor embutido nelas. Então, a otimização entre tamanho e densidade e eficiência é fundamental para projetar sistemas equilibrados e de alto desempenho. E aqui eu encerro nossa aula falando sobre a memória RAM, e eu vou agora apresentar para vocês algumas memórias RAMs. Né? Deixa eu descartar as tintas que eu escrevi aqui. Tá? Então, quais são? Aqui eu tenho aqui, ó. Isso aqui é um chip de memória RAM. Tá? Ele é da Kingston. Ele tem 2 GB de RAM. E se não me falha a memória, ele é uma de 800 MHz. Essa aqui é uma memória DDR3. Tá? Aqui eu tenho 2 memórias, uma DDR2 e a outra DDR3. Tá? Deixa eu ver aqui qual é qual. Ui. Tá? Então, o fundamental, elas são parecidas. Tá? Qual é a DDR2, qual é a DDR3? Essa aqui é DDR2, essa daqui é DDR3. Como é que eu sei? A ranhura dela. O que é a ranhura? É um dentezinho que ela tem aqui, ó. Que ela tem aqui, que ela é diferente da anterior. Percebam, ó, vou botar aqui uma do lado da outra. Olha a posição de cada um. São diferentes. Então elas não encaixam na mesma placa. E ó, como eu falei, eu tenho aqui ó, uma DDR3 de um notebook. Olha só o tamanico dela, a diferença. Essa aqui ela é de 2 GB. E essa daqui, ó, ela é de 2 GB. Na questão de densidade, você pode imaginar o seguinte: a tecnologia que é feita essa daqui, tá, é mais, vamos dizer assim, ela é mais complexa teoricamente do que ela foi feita essa daqui. Por quê? Eu tenho 4 chips nessa e 4 chips nessa. Eu tenho 8 chips de cada lado dessa. Tá? Significa o quê? Os dois têm o mesmo tamanho. As duas têm uma capacidade de 2 GB. Tá? Mas quem tem a maior densidade de células por chip aqui? A menor. Ela tem basicamente a mesma quantidade de células que essa. Só que as unidades de armazenamento dela, os chips de armazenamento dela, tá aqui, ó. São 4 chips. 4 chips que armazenam 2 GB. E aqui são 16 chips que armazenam os mesmos 2 GB. É exatamente nesse ponto aqui que ele fala tamanho e densidade. Eu tenho aqui uma outra de 4 GB.
Aqui, essa nossa de 1 GB. E essa daqui, ela é 4 GB. 4 GB, 2 GB. Ambas, tá? Com 8 chips de memória. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 em cada lado. Aqui ela está com os papéis cobrindo, mas também são 8 chips do lado de cá. Aí eu pergunto agora aqui. As duas têm 16 chips de memória, tá? São esses slots, essas casinhas pretas aqui. Quem tem maior densidade de armazenamento de chip aqui agora? Essa. Tem o dobro de células que essa. Tá entendendo? Essa aqui tem o dobro do que essa. E essa aqui tem a mesma capacidade que essa. E essa daqui tem muito maior densidade de células por espaço físico do que essa. Elas possuem também um clock, tá? Elas também têm um clock. Essa daqui é uma DDR, deixa eu ver aqui se eu acho eu não tenho certeza, deixa eu ver aqui. A PC3 10600U. Deixa eu ver aqui qual é o clock delas, achei. Ali no AliExpress. 1.3 MHz. 1,33 MHz. Tá, isso aqui. KVR 800D2 2 GB. É o clock desse. 800, é isso mesmo, 800 MHz. Olha. Agora que eu vim ver, ó. Eu tenho aqui 3 gerações de memória. Vou mostrar para vocês a diferença das ranhuras das três. É uma DDR3, uma DDR2 e uma DDR4. Aqui, ó. Deixa eu abrir aqui a câmera de novo. Eu não tinha me atentado a isso. Tá? Deixa eu fixar aqui, ó. DDR2, DDR3, DDR4. As ranhuras não se alocam ao mesmo lugar. Então, é um detalhe básico que ao você anexar essas memórias na placa-mãe, elas não vão encaixar se não for o slot correto. Tá? Então, você pode comprar... Ah, sim, um detalhe, tá? Eu compro uma memória RAM. Meu notebook aqui ele tem 8 GB de RAM. Tá? Ele tem uma memória de 3.000 MHz, se não me engano. É 3.300, é 3.000 MHz. Ah, eu quero aumentar para uma memória de 16 GB. Então, eu vou ficar com 16. Mais 8, né? Vai dar o quê? 16. Mais 8 vai dar 34, né? 34, 36. Ah, sei lá. Então, eu... Novas figurinhas desbloqueadas, né? Tô ligado. Essa galerinha vai fazer figurinha que são peste pra mim, mas tudo bem. Então, eu vou ficar com mais capacidade. Ah, mas essa que eu comprei de 16 GB, né? É 34. Não, 24. Nossa, eu tô tentando calcular isso. Meu Deus, eu sou horrível. Vou ficar com 24 GB de RAM. Porém, a minha memória de 8, ela tem um clock de 3.3, 3.000 MHz, né? Ou 3 GHz. Isso, né? 3 MHz. Tá? A frequência dela é uma atualização de 3 MHz, 3.000 MHz, tá? E a minha outra, ela é de 2.800 MHz.
o que vai acontecer? Ela vai sofrer um overclock para igualar com a minha? Não, é o contrário. Essa daqui vai receber um downclock. Ela vai receber um downclock. Eu não sei nem se essa palavra existe, mas o over, né? Overclock para subir e downclock para descer. Imagino que seja isso. Porque, por exemplo, upgrade, downgrade, né? Então, vai receber um downclock. Então, o que acontece? A memória maior vai ser forçada a trabalhar na mesma frequência da memória inferior. Os clocks podem ser diferentes, sim, gente. Memória DDR4 hoje, ó, DDR4, clocks. Wikipédia, vamos lá. As DDR4, deixa eu ver aqui os clocks que elas podem atingir. Clocks, memória, DDR4, todas. Ó, tá aqui, ó. Ela 2.400 MHz, 2.666 MHz, 2.133 MHz, 3.200 MHz e assim vai. Tá? Então, o que acontece? Elas vão sofrer um downgrade. É a chave do quebão. É o meu sobrinho que está aqui do meu lado. Vai lá. O tio já está terminando aqui, já brinca contigo. Toma a chave, tá? Ele está com a chave do carro. Toma. Tá? Então, elas possuem esses clocks aí. Elas podem variar entre eles. O que vai acontecer? Ele vai trabalhar sempre com o menor. Se eu tiver um computador com 4 núcleos, 4 slots de memória e colocar um de cada, né? Um de 2.3, um de 2.133, um de 2.400, um de 2.600 e um de 3.200, eles vão trabalhar todos como 2.133. Todas elas. Então você vai sofrer um downgrade aí. E é, por exemplo, o que acontece quem compra computador da China. Aqueles Xeon que vocês compram, que alguém aí já tiver comprado, você vai comprar os computadores que eles vão funcionar com DDR4, né? E já vem geralmente com DDR de 3.000 MHz, mas ali ela vai ser capado não pela frequência da memória, mas pela frequência do processador, que ele só pode até aquela determinada frequência, que se não me falha a memória, é 2.133 MHz. Então, não importa a memória que você coloque, elas vão sempre funcionar com essa frequência mais baixa. Tá? São consequências, né, gente? São consequências. Tá? Então, vou passar agora a nossa atividadezinha para vocês fazerem quando eu enviar esse vídeo para todos. Lembrando que, como esse vídeo vai acumular com o que eu gravei ontem, tá? As atividades devem ser entregues na próxima sexta-feira. Sexta-feira essa, dia 1º, dia que este professor de voz Mi6 completa aniversário, e eu gostaria que vocês me dessem um bolo. Brincadeira, tá, gente? Mas eu aceito assim mesmo, tá? Então, um abraço a todos, boa noite e lá vou eu. Lá vou eu. Hoje à noite é na avenida. Fui.